Bom, boa tarde a todos. Vamos começar. É a primeira vez que eu faço uma apresentação em silêncio, assim. Quer dizer, silêncio entre aspas, porque tá um barulho danado afora. Então, se em algum momento vocês não escutarem, levanta a mão. Eu tenho um segundo desafio, que é conseguir usar minhas notas, o slide changer e o microfone. Eu pensei em botar tipo meio que Silvio Santos, mas não ia funcionar muito bem. Mas vamos lá, eu sou Marcos Grilanda, eu sou gerente geral da AWS para a América Latina desde novembro do ano passado. Já levo 9 anos, quase 9 anos dentro da empresa, passei por distintas áreas. Nos últimos 7 eu estava cuidando de toda a expansão através da América Latina, abrimos 7 escritórios em 6 países diferentes e desde novembro com esse desafio novo. Nosso objetivo hoje é contar um pouquinho para vocês, nos próximos 25 minutos, do que a gente está fazendo na América Latina e como que a gente crê que pode transformar a América Latina num lugar melhor, né, tanto para as companhias, para os nossos clientes, como para as pessoas. Se eu também falar muito alto por causa do som, vocês levantem a mão, por favor. Muito bem, a AWS é uma companhia que, anualizado, são 85 bilhões de dólares de faturamento. Esse é o tamanho de negócio de nuvem da AWS em todo o mundo. E isso considerando que a adoção de nuvem está apenas começando, né? Se a gente considerar que a adoção frente ao mercado total de nuvem é de apenas 10%. Então tem 90% ainda por ser conquistado e já significa um negócio de 85 bi. E dentro da AWS nós temos alguns pontos, né? Algumas iniciativas muito importantes. Primeiro é o nosso ritmo de inovação. Nós temos hoje mais de 200 serviços disponíveis para os nossos clientes. E dentro desses serviços, nós lançamos novas funcionalidades. 90% dessas funcionalidades vêm de feedback dos nossos clientes. Eles pedem e a gente desenvolve. Isso no ano passado representaram mais de 3 mil novas funcionalidades. Terceiro é a nossa infraestrutura global. Nós vamos ver um pouquinho no slide mais para frente, que nosso objetivo é levar a nuvem cada vez mais próximo do cliente. O quarto, que é a nossa questão de ter a nuvem mais segura, nós temos mais de 300 serviços de segurança, 140 parâmetros diferentes que podem ser utilizados pelos nossos clientes. E somos, pelo Gartner, líderes pelos últimos 12 anos. Então, a AWS é líder no quadrante mágico do Gartner pelos últimos 12 anos seguidos. Muito bem. Eu falava sobre levar a nuvem para todo lugar. E esse slide mostra bem qual que é a nossa estratégia de chegada da nuvem. Então nós temos o que nós chamamos de regiões, que é efetivamente onde estão podemos chamar de data centers, que são nossas zonas de disponibilidade. Depois a gente vai olhando o que o cliente pode ter dentro do seu próprio data center, ou seja, dentro de uma nuvem híbrida, os nossos outposts. Por exemplo, você tem um rack da AWS dentro do teu data center. Então essa possibilidade hoje de nuvem híbrida é real. Como você fala, não, eu tenho que tomar uma decisão se vou ou não vou para a nuvem. Não necessariamente. Você pode fazer isso de uma maneira com que parte da sua infraestrutura ainda fique dentro do seu data center. E vamos levando para localizações remotas, como por exemplo o Snow, a família Snow. Imagina você ter uma caixa que é um storage, quando você tem uma empresa, por exemplo, de mineração, que você está numa zona remota e precisa ter um storage local. E o último que a gente tem, que é a questão do Ground Station, que são satélites de baixa órbita, que vai levar a cobertura de internet para onde hoje não é possível. Porque uma das coisas, para ter cloud, precisa ter internet, né? Então, para poder fazer isso, nós estamos lançando um produto que é o Ground Station, que vai levar satélites de baixa órbita para lugares remotos. Parece que é algo tão distante, né? Mas usualmente, quando você sai 30, 40 minutos dos grandes centros, já não tem cobertura de internet. Isso é um grande blocker, né? É uma grande restrição para poder enfatizar a adoção. Pois bem, esse slide, antes ele tinha um efeito. Eu colocava um efeito nele, que eu colocava para fazer uma brincadeira sobre quantas instâncias são lançadas pela AWS todos os dias. A AWS no mundo lança 100 milhões de instâncias todos os dias. É como se você tivesse 100 milhões de servidores virtuais sendo lançados a cada dia. Esse é o tamanho da adoção de nuvem que está acontecendo. Então, quando você tem uma ideia de falar, ainda está começando, esse já é a escala que a gente trabalha. A inovação, ela está dentro do nosso DNA
E eu trouxe essas lâminas para falar um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial e machine learning, que eu acho que é o grande mote dessa apresentação, né, desse evento. Hoje, não todos falando sobre isso. A verdade é que, como a Amazon, a gente já faz machine learning há mais de 20 anos. Se você imaginar que nós vendemos mais de 4.000 produtos por minuto no website, isso requer machine learning para você entender qual é a melhor oferta. Nós temos o despacho de mais de 1,6 milhões de pacotes todos os dias. Então essa logística é toda feita em cima de machine learning. Alguns, provavelmente vocês já visitaram o centro de distribuição ou já viram os vídeos que mostram os robôs da Amazon trazendo os pallets. Tudo aquilo ali tem machine learning rodando por trás. A Alexa faz bilhões de interações, a gente tem 30 bilhões de interações com os humanos toda semana. E todos esses dados são utilizados para melhorar a capacidade da Alexa. E desde o Prime Air, que é a entrega por drones, né, a nossa primeira entrega por drones foi feita em 2016. Então você imagina que nós já temos todo esse período de construção de inteligência artificial para poder comandar isso. Então quando nós falamos do que nós já utilizamos como Amazon, são modelos grandes que nós chamamos de modelos fundacionais. E esses modelos fundacionais, eles levam à inteligência generativa, que nada mais é você pegar um modelo fundacional desse grande e transformar isso em imagem, em texto, em música. Então, aquilo que a gente já vem fazendo há 20 anos, agora cria-se um poder de estar mais próximo do cliente final através do usuário final, que foi o que aconteceu basicamente com o ChatGPT, que abriu esse caminho, né, para estar mais próximo do usuário. Então esses modelos ficaram mais acessíveis. Pois bem, dentro de modelo generativo, o que nós falamos é que dentro da AWS nós temos 3 frentes. Uma primeira frente, que é uma solução chamada de Bedrock. Então o Bedrock é você ter os modelos funcionais sendo treinados pelas empresas de uma maneira segura e, detalhe, serverless, ou seja, sem utilização de instâncias. Então, é um avanço importante sobre o modelo generativo. Segundo, para aquelas empresas que querem ter os seus próprios modelos e treinar esses modelos, a AWS tem tipos específicos de instâncias. Então, você consegue fazer o treinamento do teu modelo a um custo-benefício muito menor, porque são processadores dedicados a isso. E por fim, nós temos o Code Whisper, que um dos grandes benefícios do modelo generativo é para o desenvolvedor. É você ganhar tempo no desenvolvedor. Eu tive com uma startup do México, há poucas semanas atrás, e eles utilizaram exatamente o modelo generativo para mudar de uma linguagem para outra. Porque eles entendiam que a segunda linguagem de desenvolvimento era muito mais rápida. E através de um Code Whisper, você tem algo que eles tomariam meses de desenvolvimento, tomou algumas semanas. Então o teu desenvolvedor, o desenvolvedor pode ganhar muito tempo em utilizar uma solução como essa. Mas isso era a ideia de trazer para vocês um pouco sobre o que está sendo feito dentro de modelos generativos. Vamos trazer isso agora para nós, para a América Latina. Essa primeira parte foi só para contextualizar um pouco de como é o estado da nuvem, né? Do que a gente está fazendo, inteligência generativa, 100 milhões de instâncias sendo lançadas, 200 tipos de serviço, é contextualizar. A América Latina, como eu comentava com vocês, nós temos investido de maneira constante, desde a criação em 2000, já tem 10 anos que nós temos a operação do Brasil, fez 10 anos em outubro do ano passado, 10 anos de operação e viemos expandindo desde então, né? Nós saímos há 9 anos atrás, quando eu comecei, nós éramos mais ou menos 20 pessoas em toda a América Latina e hoje somos mais de 2.000 Amazonians, 2.000 builders que nós chamamos para dar suporte a vocês. No Brasil nós temos mais da metade disso trabalhando. E todos esses escritórios, Santiago, Lima, Buenos Aires, São Paulo, Colômbia, São José,
São todos escritórios completos, onde a gente põe uma estrutura de vendas, arquitetos de solução, serviços profissionais, treinamento, para poder fazer com que empresas de todos os segmentos, de todos os tamanhos, possam ser suportadas pela AWS. É apenas a AWS que dá suporte a todos os clientes? Não. Nós temos um programa de canal muito importante. Então, caso algum de vocês seja parceiro ou queira tornar-se parceiro, aqui no evento é uma oportunidade tremenda de conhecer um pouco mais sobre o programa de parceria e como a gente cobre o mercado. Nós temos como objetivo da América Latina ter pelo menos um parceiro em todos os nossos clientes. Pelo menos um. Nós temos clientes que têm 4, 5, 6 parceiros diferentes trabalhando dentro. Mas é parte da nossa estratégia levar parceiros de negócio em cada um desses clientes. E por falar em cliente, né, que são as empresas que estão se transformando, nós temos dezenas de milhares de clientes na América Latina. E esse slide é um motivo de muito orgulho para nós, porque ele é um slide só de empresas brasileiras. Só dos clientes brasileiros que já são referência para a AWS. Vários deles foram citados durante esses dias. Desde ontem à tarde, quem teve a oportunidade de estar aqui, comentando sobre iFood, ouviu o Davi da Nubank, referências sobre Mercado Livre, o próprio Itaú, dando palestras, são todos clientes referências da AWS, que estão totalmente conosco ou em processo de migração para a AWS. Outros desses clientes estão apresentando conosco aqui no Web Summit. Vários de vocês estavam aqui na apresentação anterior. Todos esses aqui vão em algum momento passar pelos nossos stands para compartilhar as histórias, para compartilhar o que estão fazendo e como eles estão melhorando a experiência ou possibilitando o seu negócio através da nuvem da AWS. Usualmente nós falamos que nós fazemos muito pouco marketing para que os nossos clientes sejam a nossa voz. E é exatamente isso que acontece. A gente prefere que os nossos clientes estejam aqui, falando do que estão fazendo, mostrando o que pode ser possível com a nuvem. Muito bem. Todos esses clientes e a AWS têm uma dificuldade em comum, que é talento. Talento é a grande restrição para acelerar a adoção e para acelerar a transformação digital das empresas. A falta de talento é gritante na América Latina. 65% das empresas dizem que não tem talento suficiente para fazer o seu processo de transformação digital. O IDC, que é uma consultoria, diz que até 2026 vai faltar 2,6 milhões de profissionais em tecnologia na América Latina. Esse é o tamanho do problema que todos nós temos. Porém, por outro lado, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade de incentivar o conhecimento, é uma grande oportunidade se você é um parceiro de negócio, porque com essa falta de profissional, cada vez mais a gente vai ter oportunidade de processos de migração. Eu conversava com um grande amigo que é CIO numa grande multinacional aqui brasileira, que ele dizia, olha, a falta é tão grande que a gente tem que usar dos mais distintos parceiros para poder suprir. E hoje de manhã, quem acompanhou a apresentação do Milton, o CEO do Itaú, ele fala algo na mesma linha, que 3 mil colaboradores do Itaú são subcontratados de parceiros. 3 mil. Então isso é simplesmente um exemplo do problema que a gente tem na mão sobre a falta de talento. Olhando para isso, como a AWS, nós temos uma meta mundial de treinar 29 milhões de pessoas até 2025. Essa foi uma meta que nós colocamos com o objetivo de resolver esse problema
da falta de talento no mercado, de levar conhecimento para as pessoas. Nós já estamos em mais de 13 milhões, ou seja, vamos bem a nível mundial. Nós lançamos o Skill Builder, onde você tem de maneira remota mais de 600 treinamentos, né, que você pode acessar virtualmente para ajudar em cima disso. Não só isso, caso algum de vocês tenha interesse sobre os programas de treinamento, ou como levar treinamento para a tua empresa, ou como ser um parceiro de treinamento, ou como treinar-se, tem um buff de treinamento aqui dentro dos nossos estandes, eu convido vocês a passarem por lá. Não só isso. Empresas grandes, brasileiras, entram conosco como uma maneira de mudar a América Latina por treinar pessoas. A Natura, o Boticário, não vou falar do concorrente, do Boticário, Grupo Boticário, vai treinar 300 mil consultoras do Boticário em nuvem. Então, as pessoas que antes eram consultoras de produtos de beleza do Boticário vão ser treinadas em AWS. De igual maneira, a Meta do Facebook, tem o óculos, vai treinar no Brasil 50 mil pessoas na nuvem da AWS. Então, esse é o tipo do esforço que a gente tem feito em conjunto para mudar a realidade da América Latina através desses treinamentos. Mas só as nossas iniciativas, elas não são suficientes. Os nossos parceiros de negócio têm feito algo muito similar. 15 dos nossos parceiros criaram uma iniciativa que chama Escola da Nuvem, que é você treinar a população carente. Você poder levar especialização em AWS para a população carente e ajudar com que essas pessoas consigam trabalho na área de tecnologia. Na semana passada eu tive o privilégio de estar num dos eventos dele, onde tinham algumas dessas pessoas que conseguiram emprego. Uma delas conseguiu emprego na Vivo, de analista na Vivo. E era uma pessoa, uma garota, que ajudava a mãe, que é a empregada doméstica, para poder ter dinheiro em casa. E ela, através da Escola da Nuvem, através dos parceiros de negócio, se certificou em AWS e conseguiu um emprego dentro da Vivo. E foi muito interessante porque o depoimento dela era, quando ela recebeu a oferta, ela falou assim, é muito dinheiro. Olha como você consegue mudar a vida de uma pessoa na América Latina pelo conhecimento que a gente agrega para ela. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos. Treinar 29 milhões de pessoas no mundo, levar esses programas como levamos para o Boticário, para a Meta ou a Escola da Nuvem. Porque isso vai mudar a região. Pois bem, falando do nosso compromisso com o futuro da América Latina, não dá para não falar de ESG. E nós, junto com a Amazon, a Amazon foi a primeira empresa que assinou o Clima Pledge, de você ter carbono, zero emissão de carbono até 2040. Nós temos o objetivo, dentro de casa, de ter zero emissão de carbono até 2030, ou seja, 10 anos antes. Nós já temos um serviço para controle da emissão de carbono, ou quanto um cliente pode economizar de emissão de carbono através do uso da nuvem da AWS. Exemplo claro sobre isso é o Bancolombia. Eles, em um ano, eles reduziram a emissão de carbono em 1.130 toneladas. Porque saíram dos seus data centers e passaram a utilizar a nuvem. Então, isso é um impacto real no meio ambiente por fazer uso da nuvem. No Brasil, a gente tem a nossa primeira fazenda de painéis solares, também com uma maneira de reduzir a quantidade de energia utilizada. Por falar em energia, o caminho para reduzir isso é você ter uma densidade maior de servidores em cada data center com consumo de energia menor. E se você utiliza os nossos últimos chips, os processadores, eles são até 65% mais econômicos de energia do que um processador x86. Então essa é uma maneira de impactar o meio ambiente para construir uma América Latina melhor. Com isso, os nossos data centers, por assim dizer, eles são 3,5 vezes
mais eficientes que um data center tradicional nos Estados Unidos e até 5 vezes mais eficientes que um data center tradicional da Europa ou da Ásia. Isso faz com que o consumo de energia caia. Não o suficiente, a gente pensa na água. E a redução do consumo de água é algo muito importante, porque isso deveria utilizar grandes volumes de água para resfriar esses data centers. Mas não é bem assim. Nós já temos o compromisso de que os nossos data centers vão ser water positive, ou seja, eles vão devolver água para o meio ambiente até 2030. Hoje, um data center consome um pouco mais do que 2 casas normais. Então, assim, essas são coisas que são desenvolvidas e que não são vistas, mas que têm um impacto muito grande na vida, né, das pessoas pelo o impacto que a gente tem feito. Por fim, o grande processo de transformação, ele não é tecnológico. Vou citar novamente o Itaú, que hoje de manhã falou que o grande passo dele foi a transformação cultural e não a transformação tecnológica. A tecnologia está, os serviços estão. O processo de transformação das empresas vem pela transformação cultural. E é onde a gente investe muito com os nossos clientes e parceiros em como ajudar com que essa transformação cultural ocorra. Então, se nós somamos a transformação cultural para os nossos clientes, tendo data centers mais eficientes, menor consumo de energia, menor consumo de água, levando isso para uma população maior, gerando mais emprego através do treinamento, é o que vai possibilitar todas aquelas empresas a impactar a sociedade. E essa é a nossa visão em como ter uma América Latina melhor. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo tempo, espero que vocês aproveitem a sessão.